Programa Atividade chegando para mais uma edição nesta terça-feira, dia 1º de junho de 2021. Minha gente, 1º de junho, mês 6, mês dos namorados. É um mês bacana, né? Romântico, aquela coisa toda, o love, né? Maravilha, né? Eu vou dar uns locais depois para vocês fazerem love. Espetacular. Daqui a pouco, durante o programa, eu digo onde é que é um lugar bom para namorar e tal, né? Ar livre, ao ar livre, por exemplo, se o tempo estiver bom, tá? Mas, minha gente, aqui, ó, te liga, estamos aqui com o patrocínio do Banrisul, o grande Banco do Sul, e também Grupo Zafari, 86 anos. Eu quero dizer o seguinte, minha gente, mais uma vez o grande apelo, respeite a pandemia, a Covid-19, faça a sua parte, álcool em gel, máscara, nós estamos aqui bem distanciados, tá compreendendo? Fora isso aqui, é máscara sempre, né? Todos os colaboradores da emissora, todos aqui usando máscara, álcool em gel, sempre, 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 e protocolos todos respeitados. Infectologistas, todas as suas demandas, suas orientações, todas têm que serem respeitadas, tá? Decretos, né, do governo do estado, o governador Eduardo Leite, o prefeito Sebastião Melo, faça a sua parte. Se você fizer a sua parte, nós continuamos assim, meio numa pequena liberdade de novo, pequena liberdade, com horários estendidos no comércio, restaurantes, etc. e tal, né? A roda da economia funcionando, as entidades, né, empregadoras do comércio, todas aí batalhando para que você faça a sua parte, né, a população toda, para que a gente não tenha um retrocesso. Esse vírus é bandido e ele faz que vai e volta. Então, te liga para não dar zebra, tá bom? Vamos adiante, passando pelo esporte, pelo futebol. Estamos aqui com o Paulo Olímpio Souza, delegado Fernando Soares e Bruna Razeira, advogada especialista em direito de família. Aliás, tem um tema bem interessante hoje aqui, direito de família, que eu não sabia, em termos de legislação, tá? Na relação dos casais. Bom, eu pergunto, tivemos sorteios aí de Libertadores da América e também da Sul-Americana. Paulo Olímpio, o Internacional foi sorteado e pegou um filezinho, uma moleza, uma gelatina. Olímpia do Paraguai. Era uma equipe famosa e é famosa ainda, mas caiu muito, né? A sua qualidade técnica, seu elenco, etc. e tal. Então, o Olímpia está passando por um momento muito complexo em termos de qualidade, né, do futebol. Era uma equipe que despontava no Paraguai, líder absoluta, muitos títulos conquistou já, mas agora teve uma queda vertiginosa, diríamos assim, mas já andou acordando um pouco contra o próprio Internacional na primeira fase. O que é que me diz do sorteio? Bom, vamos falar de Libertadores. Libertadores, houve o sorteio e coube ao Inter reencontrar o Olímpia. Ele foi bafejado pela sorte nesse sorteio. Já conhece o Olímpia. O Olímpia é um time velho, é um time com limitação técnica, mas o Inter, lamentavelmente, vive um momento de incerteza. Não se sabe nunca, por antecipação, como se sairá o Internacional. É muito complicado. Nós temos um time que iniciou agora o campeonato nacional de forma hesitante, com uma partida ganha em casa, entrega no segundo tempo, como já fez em outras ocasiões. Por quê? Porque se acovardou em atacar. É um time que não tem a volúpia do ataque, de fazer golos. E apagou as consequências. Começou a jogar para trás até entregar o empate em casa com a vitória garantida. Começou muito mal o campeonato nacional, o meu Internacional. Agora vai partir para o Nordeste, tem uma sucessão de partidas e o nosso treinador, que tem um elenco médio, não tem nada de excepcional esse elenco, mas que não está rendendo o que poderia, no meu entender, render. E está dando... As consequências são essas que nós temos assistido. Resultados
muito negativos e vamos ver. Voltando a Libertadores, Silvas, Pois não. acho que o Inter vai jogar a primeira em Assunção, tem chance de trazer um resultado razoável e depois em casa vamos esperar, porque a Libertadores só terá continuidade depois da Copa América. Se esta for levado a termo, né, é um assunto também Sem a ser dúvida. explorado Sem com dúvida. relação à Copa América. O presidente agora, ao entardecer, confirmou que vai ser aqui. Contrariando a tudo e a Contrariando a tudo e a todos. Esse arruma cada rabo de foguete. Então, o problema agora é saber quais os estados que aceitarão sediar a Copa América. Mais um problema que o presidente voluntariamente traz a sua candidatura, porque as eleições estão na rua, né, Silva? Sem dúvida. Lamentavelmente, com 1 ano e meio de governo, só se fala em 2022, o que é também lamentável. Mas vamos, Inter. Quem sabe daqui a um mês o nosso espanhol Ramírez. Ramírez. Ángel Ramírez. Ángel. Gardelão. É fenômeno espanhol. Ramírez monte o firme, ou adapte esse time ao seu esquema tático, que até agora está muito confuso. O que eu espero, Silvio. Ramírez... Com relação ao Grêmio, tem LDU. Vão subir os Andes, é Equador. Um adversário bem diferenciado em termos de qualidade, né? É verdade. Em relação ao Olímpia. Mas, enfim... eu estava falando em Libertadores, mas descendo para a Sul-Americana, então vocês vão pegar o LDU. E uma parada bem indigesta, né, Fernando Soares? Bem indigesta. Mas como, falando para o Dr. Paulo Olímpio, né, ele disse que descendo um pouquinho fala do Grêmio e LDU, como o Inter vai levar 40, 45 dias para jogar com o Olímpia, pode ser até que já tenha trocado o técnico, pode ser que, como é o nome do técnico, aquele que todo mundo chama, o Rotti, né? Pode ser que o Celso Rotti retorne, enfim. Não, mas fora a brincadeira, né? Fora a brincadeira, porque realmente é o que o Dr. Paulo Olímpio estava falando, né? O Inter, com essa nova administração, ainda não se achou, né, Dr. Paulo Olímpio? Não ele se achou. Está meio perdido quando parece que está engrenando, parece que a coisa vai dar certo, e ele acaba entregando alguns jogos. Aliás, eu acho que até um pouco antes dessa nova administração assumir, o Inter está perdendo para ele mesmo, né? Deixou de ser campeão brasileiro ali por um gol, e na sequência perdeu alguns jogos aí inadmissíveis também. Mas vai levar muito tempo, vai dar tempo de organizar esses times, tanto o Grêmio como o Internacional, se reorganizar. O Campeonato Brasileiro já começou, já deu para ver que não é aquela barbadinha que estava todo mundo dizendo, né? Tanto é que o Inter já empatou e o Grêmio perdeu na arrancada. E tem muito ponto para disputar? Tem muito ponto, mas esses pontos que se perdem para esses times que, em tese, têm menor potencial de ser campeão, são os pontos que faltam lá no final, são os pontos que faltam para entrar na Libertadores, são os pontos que faltam para ser campeão. Então tem que ter uma concentração. E aqui, referente ao Grêmio, eu lamento, né, que com o título gaúcho ali, certamente houve um relaxamento dos protocolos aí da Covid, certamente festas, invasão de vestiários, como ficamos sabendo aí, isso aí acabou prejudicando, e vários atletas do Grêmio estão com a Covid. Mas espero que passe logo essa crise também. Eu acredito que mais tarde nós vamos falar, eu não sei se nós vamos falar também da Copa América, vai ter um capítulo especial, né? Mas o presidente está mostrando uma irresponsabilidade quando o Brasil todo está preocupado, o Brasil e o mundo está preocupado com a vacina, como buscar a vacina. Se perdeu muitos meses na contratação de doses de vacinas que nós estamos sentindo, quantas mortes poderiam ter sido evitadas. E de forma rápida, em 24 horas, foi decidido que os jogos serão aqui no Brasil. Acredito que no Rio Grande do Sul não terão os jogos da Copa América. O governador já manifestou que não... O governador já se manifestou, o prefeito de Porto Alegre também se manifestou hoje à tarde. Não, ele mudou agora à tarde. Agora à tarde ele deu a entrevista falando que
que ele tinha aberto o debate para discutir, mas dentro da situação não há muita lógica em fazer, né? Parece, eu estava olhando aqui, que alguns estados que estão sendo sondados é Goiás, Mato Grosso, Rio de Janeiro e Distrito Federal. Possíveis negociações com os governadores desses estados. Irresponsável, né, para dizer no mínimo. Assim, eu vou me reservar o direito aqui de acompanhar os dois relatores com relação ao Grêmio e o Inter. Doutora Bruna, mas já que o assunto e o Fernando trouxe a Copa América, o presidente, assodadamente, a meu juízo, já tomou partido e já queria abrir, porque vem ao encontro do que ele defende desde sempre, que tem que abrir as coisas, né? Abrir a economia, enfim, abrir o país. Como os Estados Unidos, alguns países da Europa começaram a abrir, ele está na hora de reabrir o Brasil. É bem igual, né? Pois bem, mas também vamos fazer justiça à justificativa que ele deu. Quer dizer, o Ministério da Saúde diz tais e tais regras deverão ser obedecidas, né? Certos protocolos, as delegações serão um número limitado e aí poderá acontecer aqui. Assim como tem acontecido, e esse foi a justificativa, a Libertadores, a Sul-Americana, o Campeonato Nacional e a Copa Brasil. Todos estão acontecendo e não tem problema. Quando surge a Copa América e a Conmebol escolhe o Brasil, o presidente inicia ele autorizando. Bastou isso para que desabasse o mundo. Sanitariamente, a posição do presidente definiu. É contra a Copa América, porque a Copa América será fatal. Mas por que os outros torneios não são fatais? Por quê? Porque não tem a chancela presidencial. Então, é a política, novamente, interferindo nas opções. E quem é o culpado? Todos. Silvas. E, principalmente, a nossa Constituição, que permite a reeleição presidencial. Não tivesse isso, que vale a pena um comentário só para isso. Se me é possível fazer eu acho que, primeiro, o que se deve pensar é transitar pessoas de outros países, né? Se nós pensarmos que Colômbia descartou a possibilidade de levar a Copa América para lá, a Argentina da mesma forma. E aí eu faço um recorte, o meu namorado é do meio esportivo, eles foram até o Uruguai, em que se montou uma bolha sanitária, em que eles testaram antes de entrar no avião, quando chegaram, antes de cada jogo, mesmo assim teve um surto de Covid, 15 atletas estão presos no Uruguai, né? Fizeram a quarentena, cumpriram lá e não conseguem regressar ao Brasil em virtude da pandemia. Então, eu acredito que isso também precisa ser olhado, né? E se acontecer aqui, nós vamos ter pessoas de outras nacionalidades e outros países transitando aqui em território nacional, por mais que se monte uma bolha sanitária. Então, é um assunto para ser bem discutido e bem pensado. É delicado, né, doutor? Ao menos aqui no Rio Grande do Sul, a coisa me parece unânime, né? O governador do Estado, a Assembleia Legislativa, Ministério Público, todos se manifestaram contrário a ter jogos aqui. E agora o prefeito, no final da tarde, deu uma entrevista dizendo que, na verdade, não é que ele fosse favorável. Ele estava abrindo o diálogo para discutir esse tema, né? Mas eu acredito que, em função de ter ficado sozinho, abandonado nessa ideia, daí ele recuou, né? Com certeza. Fernando, eu acredito, sanitariamente falando, eu também acho que não é uma boa ideia. Mas eu estava ouvindo o Galvão, célebre Galvão Global, com a veemência inaudita. Isto é crime. Isto é crime contra a saúde pública. Isto é... A Globo não estaria... A Globo não deve ter assinado. A respeito da autorização presidencial para ser efetuada a Copa América aqui. Isso é criminoso, isso é coisa terrível e tal. E o senhor Galvão estará narrando Brasília e Equador aqui sexta-feira.
Para ver, né? Então, são problemas, é a política, são interesses outros que estão determinando os posicionamentos. Essas entidades como a Conmebol, FIFA, CBF, Conmebol e por aí vamos, isso aí tudo é uma caixa preta, né? Então eles querem fazer a competição, porque tem muitos patrocinadores, porque tem competição demais, demais. Agora tem Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, Sul-Americano, mais América. Cancela esse ano esse negócio? Pode cancelar. Não precisa Copa América. Não tem público no estádio, não tem torcedores, então isso aí mas é muita verba de Mas é caça-níquel. Mas tem os contratos já. Caça-níquel dessas instituições. Os caras estão grudados lá que nem coisa em tamanco, tá compreendendo? Eles não saem, tu vai ver essa turma aí, gosta de uma coisa, né? Então, esse é o problema. E a doutora Bruna, só concluindo, Silvio, a doutora Bruna bem falou a circulação de pessoas, porque isso aí são milhares de pessoas que vão entrar no país, querendo ou não, mesmo que não entre no estádio, muitos acompanham, nós sabemos que os fanáticos acompanham, e com esse vírus aí cada vez surgindo cepas novas, enfim, né? Pode ser um grande problema realmente. Doutor, é quarentena ou é mais curto o prazo do afastamento? 14 dias. Dá para aguentar? Né? Não, já venceu, né? Já devia estar de volta, então estou suspeitando já. Isso bota um vermelho, gente. Amarelo já é certo. Vou ter que ir de carro até a fronteira lá para ver o que está acontecendo. Amarelo já tá. E a cada 12 horas é 1, 2, 3, tá aí é vermelho. Não, e não atende chamada de vídeo, né? É só de voz. É que o Covid pode estar do lado? Pode. Isso comigo não tem vez. Muito bem. Estamos aqui, como eu digo sempre, com o patrocínio do Banrisul, o grande Banco do Sul, e também do Grupo Zafari, 86 anos. É o melhor supermercado do planeta, né? O nosso Zafari, Hiper Zafari Bourbon, né? Bourbon Country, só coisa boa. Grupo Zafari, o melhor supermercado do planeta. E o Banrisul é aquele que estende a mão para todos nós gaúchos, né, na hora da necessidade ou na hora da prosperidade, com taxas civilizadas. Vamos ver aí, ganhe tempo, minha gente, mas ganhe tempo mesmo. Faça suas transações pelo Banrisul digital. Tudo no seu tempo. Dá uma olhada. Digital é o aplicativo que tem a sua cara. Porque ele evolui a partir da opinião dos nossos clientes, para ficar bem do jeito que você gosta. Fácil de usar, descomplicado e, claro, sempre com toda a segurança do Banrisul. Ganhe tempo. Faça as suas transações pelo Banrisul Digital. Banrisul Digital. Tudo no seu tempo. Muito bem, vamos adiante agora. Vamos falar do Armazém do Queijo Empório Gourmet, que João Tumeleiro trouxe aqui para Porto Alegre, essa maravilha, que é a padaria Queijaria Mercearia Gourmet, aqui na capital gaúcha. Uma ótima oportunidade para quem aprecia o sabor da Serra Gaúcha na capital. São queijos importados, nacionais, frios nacionais importados também, tá? É só coisa boa. Tem tudo por lá, tá? Tem, assim, especiarias, conservas, geleias, doces, patês, vinhos, espumantes, salmão, camarão, pato, marreco. Olha aqui, pizzas, como você está vendo aí. Temos bolinhos de bacalhau espetacular, umas empadas extraordinárias, né? Pratos prontos, cestas para presentes. Olha só, olha o visual do Armazém do Queijo Empório Gourmet. Onde é que fica esta maravilha comandada pelo empresário João Tumeleiro? Fica exatamente na rua Murilo Furtado 254, em Petrópolis. É aberto de segundas aos sábados, das 9h30 às 19h30, domingos e feriados fechado, tá bom? Então te liga, Murilo Furtado 254, em Petrópolis, estacionamento tranquilo. Só coisa boa. Olha aqui, minha gente, já vou começar a anunciar aí o prato das sextas-feiras. Maravilha, o menu Dias Frios merece, né? O mês dos namorados, né? Dias Frios merece um menu gostoso para esquentar nossos corações. Pensando nisso, nesta sexta, dia 4, o Armazém do Queijo irá servir bife à milanesa coberto com molho de gorgonzola. Minha gente, é para comer ajoelhado. Para garantir seu prato, faça as reservas antecipadamente, a qual pode ser feita pelo WhatsApp 8020-7107, está aí no seu monitor, 8020-7107, ou pelo telefone fixo, que é o 33920085. Lembrando, os pratos de sextas-feiras são sempre para o jantar.
Ou seja, quem optar por entrega receberá após as 15 horas, a teleentrega, tá? E aquele vale também para quem vier retirar na própria loja, no Armazém do Queijo, tá bom? Quanto custa esta maravilha? Aí eu acho que tem loucura total. Aí tem que botar o Joacir Casagrande, psiquiatra, para controlar isso aí, se esse preço está certo. R$56. R$56 o prato e serve, em média, 2 pessoas. Estão brincando com coisa séria e tem gente que diz que tem muitas coisas caras na alimentação. Aí está uma prova que não é verdadeiro isso, tá? Esse prato espetacular, né? Esse bife à milanesa coberto com molho gorgonzola, R$56. Então, sempre às sextas-feiras, no turno da tarde, tá, minha gente? Vai jantar de noite e tal, etc e tal, aquela coisa toda. Vamos adiante, então. Dizendo que agora nós vamos falar da Aspecir Previdência, que é a certeza de um futuro tranquilo. A Aspecir é uma instituição de previdência complementar aberta, estabelecida em valores éticos como transparência e responsabilidade. Ela é uma empresa centenária com sede em Porto Alegre, tá bom? Ali na Praça Otávio Rocha 65, primeiro andar, telefone 51-3228-1999 e o site aspecir.com.br. Quem não tem um plano de previdência complementar está no absoluto risco, tá? Especialmente o chefe de família aí, se ele perde aí, ou alguém na família perde vaga de trabalho, às vezes se trabalha, né, uma união de salários por mês, ou o chefe de família banca tudo, uma enfermidade, não sei, familiar, aí complica tudo se nós tivermos um plano de previdência complementar, e aí surge a importância da Aspecir Previdência, a certeza de um futuro tranquilo. Vamos falar aqui do mais antigo anunciante desse programa, entre tantos que nós temos aqui antigos, mas esse é o mais antigo, que chama-se Sucos Petri, que é a bebida de todas as estações. Sua sede pede saúde, pede melhor, pede Sucos Petri. 100% natural, ele não tem adição de água, açúcar, nem tampouco conservantes. Ele é o mais vendido, portanto, o mais consumido. Uva laranja, sua sede pede saúde, pede melhor, pede Sucos Petri, a bebida de todas as estações. Todos os nossos convidados, nesses 28 anos do programa, sempre ao vivo, sempre degustando, né, na nossa bancada, os nossos comentaristas e convidados, Sucos Petri, a bebida de todas as estações. Muito bem, Paulo Olímpio Souza e também delegado Fernando Soares, o nosso grande advogado criminalista, estamos aqui com a Bruna Razeira. E eu trago, assim, de bate-pronto, um tema que chama bastante atenção. Eu acho que a maior parte das pessoas, até dos casais, muito bem casados, não sabem que, conforme seus regimes, né, de união, né, tem muitas variações isso aí no caso de algum dos cônjuges faltarem. Aí muda o cenário da relação de patrimônio, tá? E aí pode dar entre os herdeiros aí alguma confusão. Então, abre o teu olho. Olha aqui, Bruna Razeira, especialista, advogada especialista em direito de família. Como é que funciona a escolha do regime de bens? Como é que funciona? Bom, primeiro eu acho que a gente precisa situar as pessoas, né, Silvas? Ainda existe um tabu muito grande quando nós, né, constituímos uma união, seja ela uma união estável ou quando se fala de um casamento, conversar a respeito de como a gente pensa que a nossa vida patrimonial vai se dar a partir de então. Né? Isso é fundamental que esse tabu que existe no Brasil seja vencido. Por quê? Porque daí as pessoas precisam entender que a partir da escolha do regime de bens, eu tenho uma série de repercussões através dele, tanto na vida quanto na morte. Então, primeiro a gente precisa entender que no Brasil existem 4 regimes de bens legais, que é o regime da separação parcial de bens, que é aquele que a partir do casamento eu divido tudo, o da comunhão universal de bens, que é aquele que tudo é de todo mundo, o regime da separação legal de bens, né? O que é meu, o que é teu, e a participação final nos aquestos, que é um regime um pouco diferente, mas que se assemelha à comunhão parcial de bens. Não conheço particularmente ninguém que tenha casado por esse regime de bens. Outra coisa que é importante que as pessoas saibam, a gente pode inclusive mesclar os regimes de bens. A gente chama de um regime híbrido. Então vamos pensar assim, eu quero que com relação à minha empresa que já exista, nós sejamos casados pela separação total de bens. Mas os imóveis que nós formos adquirir na constância do casamento serão pela separação parcial de bens. Eu posso organizar da melhor maneira como couber na nossa relação. Então isso é importantíssimo que a gente saiba. Por quê? Porque dependendo do nosso regime de bens, inclusive vai determinar a exigência, por exemplo, de uma outorga marital.
né? Conjugal, na verdade. Então, o que significa isso? Se quando eu for adquirir um imóvel ou vender um imóvel, eu vou precisar da assinatura do meu marido ou da minha mulher. Outra coisa, se lá quando eu constituir uma empresa e eu decidir vendê-la, eu preciso da assinatura. Se depois, num caso de divórcio, eu sou sócio, mas a minha mulher tem direito à participação na empresa. Imaginem a confusão que isso vai dar, eu tenho que liquidar aquela cota parte, né? Aquela parte da sociedade. Então, tudo isso bem pensado e bem organizado nos protege para num eventual divórcio. Tá? Então, a importância do regime de bens é para que a gente consiga organizar a nossa vida enquanto casados. E aí, eu estava conversando com o Silvas no início do programa e eu coloquei uma situação muito corriqueira em que as pessoas, quando descobrem, se surpreendem. Porque o regime de bens que vale para a vida, ou seja, para o casamento, ele não tem a mesma validade para a morte. Então, eu vou trazer um exemplo muito simples que vai ser muito fácil da gente entender. Eu decidi casar lá com o meu namorado e nós definimos que vai ser o regime da separação de bens. Ou seja, o que é meu e o que é dele, e nós estamos de acordo com isso, que se eventualmente nós formos, sei lá, comprar um apartamento e quisermos que o apartamento seja de propriedade dos dois, nós vamos registrar no nome dos dois e está tudo certo. Surpresa! Isso não vale em caso de óbito de um dos cônjuges. Por quê? Porque em caso de óbito de um dos cônjuges, o que acontece é a condição de herdeiro. Então vamos pensar assim, se na decorrência do nosso casamento eu venho a falecer, o meu marido que era casado comigo sobre a separação de bens e que não tinha percentual em caso de divórcio, ele vai ser meu herdeiro e vai concorrer com os meus filhos, sendo eles comuns do nosso casamento ou filhos de um casamento anterior que eu já tive. Então prestem muita atenção nisso. Outra situação, né? Nós temos aquele regime legal da separação de bens, que são pessoas que contraem casamento a partir dos 70 anos de idade. Até 2010 a lei dizia, a partir dos 60 anos de idade, tu tem que casar obrigatoriamente pelo regime da separação legal de bens. Atualmente, a partir de 2010, é a partir dos 70 anos. Então vamos pensar que tem um senhor que está me ouvindo e que tem 70 anos e que está pensando em casar. O regime legal que estabelece é o da separação convencional, né? Separação obrigatória de bens. Ou seja, em vida, o que é meu, o que é teu. Mas caso esse senhor venha a falecer, divide meio a meio, independente de aceitação ou não. E aí tem uma súmula do STF... Aí rasga o papel, rasga o documento. É bem injusto, né? É? Mas assim, tem uma súmula do STF que diz assim, ó, divide, casados pelo regime dessa separação legal, os maiores de 70 anos, os impedidos de casar, os que precisam de autorização do juiz para casar, devem casar pelo regime da separação obrigatória de bens. Nesses casos, em caso de falecimento, divide o patrimônio, mas tem que comprovar esforço comum. Ah, muito bem, né? O meu cônjuge nunca participou financeiramente, então eu tranquilamente posso comprovar que não teve esforço comum. Depende. Tem entendimento de que o auxílio psicológico, emocional, assistência doméstica é considerado esforço comum. Divide o patrimônio. Qual é a forma de se proteger? Fazendo um testamento muito bem pensado. Então, são coisas que nós precisamos pensar para não ter surpresa. Então, ele passa por cima dessa legislação? Mais ou menos. O testamento protege 50% do patrimônio. Então, ao invés de eu dividir meio a meio... Vai dividir 25%. Exato. É, uma situação meio engraçadinha, eu diria. Tá compreendendo? É injusta. Porque se o casal, né, os cônjuges, estabelece uma relação nos seus patrimônios, dos seus herdeiros, etc. Quando é o casal que tem seus filhos comuns, do mesmo patrimônio, a rigor, fica tudo na mão dos mesmos herdeiros. Agora, quando existe de ambos os lados, pode haver controvérsias de uma disputa, né? Porque que leva anos. É verdade. E daí não vão botar a mão no patrimônio, fica tudo bloqueado. O negócio é fazer um acordo na largada e não morrer nas primeiras 24 horas. Olha aqui. Se morrer nas primeiras 24 horas... O que eu digo é que tudo o que a doutora explicou de forma clara, linear,
Parece que é uma coisa matemática, né? Certo? Mas nós sabemos, né, doutora, que os fóruns criminais, cíveis, fóruns de família, as varas de família, estão repletas de processo. Por quê? E, não obstante estabelecidas regras no matrimônio, regime de bens, sempre pode surgir com relação a aquestos, aqueles bens havidos durante o casamento. Embora a separação de bens, vamos surgir, não, mas para aí, eu ajudei ele a fazer tanto esse patrimônio, ou vice-versa, né? Tanto dinheiro. E nem se fala nas relações de fato, nas uniões estáveis. Não conjugais de direito, né? De fato. E que essas são mais complicadas, as separações, e não só dão muito trabalho aos juízes e às varas de família, aos curadores de família, ao Ministério Público junto à vara de família, mas dão muito trabalho aos advogados especialistas, não é, doutora? Ainda bem, não é, doutora? Mas é que eu acho que é uma cultura... vamos pensar, o que o doutor falou, uniões de fato é o que a gente chama união estável sem um documento. Então, vamos pensar, se eu casei e tem toda essa confusão que envolve a nossa relação numa eventual morte, imagina a união estável, né? Então, claro que, para mim, seria muito mais interessante que as pessoas me consultassem em vida, os dois de acordo, tentando proteger o patrimônio, do que depois com um inventário de 20 anos, com o patrimônio sendo dilapidado, com contas bloqueadas. Esse é um tipo de trabalho que, né, a gente prefere muito mais fazer um preventivo. A prevenção ameniza, não resolve todos os problemas, mas ameniza. Colocando uma pimentinha a mais, durante muitos anos, eu sempre participei da paróquia, tudo, né, e eu participava, assim, do curso de noivos, né, que para casar o pessoal faz aquele curso de noivo na igreja, tudo. Sim. E a minha grande surpresa, que quase a totalidade dos que vão casar daqui a uma semana sequer estão ligados nisso. Nem falam. Não querem, Tu pergunta qual o regime, né, que vocês optaram. Os caras não sabem nem o que é regime, a grande maioria assim, da população em geral, né? Então, o que eu venho dizer assim? Na verdade, a grande maioria vem se preocupar com o tal de bens, o que eu vou ficar ou não, depois que morre ou quando vão se separar. Isso aí. Por isso que dá essa confusão toda. É muito oportuno o alertamento da doutora para prevenção. Não vai resolver todos os problemas, mas vai amenizá-los e tornar as coisas todas menos custosas e mais fáceis. Eu costumo fazer um comparativo com um jogo de futebol, né? Ninguém entra no campo sem saber as regras do jogo. A gente entra em campo sabendo exatamente como é que vai ser o jogo e se tiver falta, né, como é que funciona. Por que eu entraria num casamento sem discutir as regras do jogo com o meu marido? Mas, Fernando, quando tu falaste que participava desse cursinho, me lembrei que quase 100% não... Tu já imaginaste se houvesse patrimônio entre todos esses nubentes? Havendo patrimônio, eles se preocupam, sim, com o regime de bens. Não, e eles acabam pensando, sei quando vai dar um problema lá na frente. Quando um é muito rico, ou ambos são muito ricos, eles vão se preocupar. Eu me lembro, essa prevenção aqui dita pela doutora Bruna é importante, porque eu me lembro quando eu advoguei, né? Eu advoguei uns 9 anos, 10 anos. E eu tinha um sócio que sempre dizia, né? Eles fazem os contratos lá no fundo do terreno e depois procuram um advogado para resolver o problema. Exato. É uma linguagem, né? É exatamente assim. Por isso, procurem antes, criem o hábito de discutir, conversar e trazer para um advogado de confiança para poder destrinchar esses problemas e minimizar eles lá na frente. Porque, bem como o Dr. Paulo disse, isso não acaba, mas pelo menos a gente mais ou menos consegue organizá-los. Já é uma grande coisa. Perfeito, vamos adiante? Vamos falar aqui, sabe de quem? Do Badesul. O Badesul é um banco de fomento, ele ajuda aí, né, o empresariado, as pessoas que querem prosperar bastante. Um banco nosso, né, Badesul.
Badesul dá valor para quem empreende e produz. Para quem empreende e produz. Olha só a marca do Badesul, que maravilha, né? O Badesul dá valor para o Rio Grande crescer. Então, se você quer crescer, por favor, chega no Banco de Desenvolvimento do Sul, né? Que é o Badesul. É um banco que está aí estendendo a mão para você prosperar. Alô, empresários, alô, enfim, as figuras que querem, né, utilizar o Badesul, burocracia mínima, se você tiver todas as condições, evidentemente, as exigências do banco, então é um banco aqui da gente, né? Um banco amigo para o desenvolvimento. Badesul Desenvolvimento, dá uma olhada aí. Há mais de 20 anos, o Badesul dá valor para iniciativas que colaboram com a inovação. Dá valor para quem acredita na sua própria força, para quem empreende, investe e trabalha pelo crescimento do nosso estado. É por isso que no Badesul existem oportunidades para todos os tamanhos de empresa, para o agronegócio e para o setor público. Badesul, a gente dá valor para o Rio Grande crescer. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Novas façanhas. Muito bem, vamos adiante falando de Vidrobox Blindex, né, minha gente? Líder no segmento vidreiro desde 1971. Vidrobox Blindex, tudo em vidros para a construção civil passa por Vidrobox Blindex. Daí o complexo, né? A indústria, né? Vidrobox Blindex. São vidros temperados, laminados, né? São lisos, impressos, envidraçamento de fachadas, que é a famosa pele de vidro, né? Temos lá portas automáticas, instalações comerciais, fechamento de sacadas, olha o frio, olha o inverno, né? Olha o granizo, olha o tufão. Olha aqui, então, fechamento de sacadas. A sacada custa um bom dinheiro, né? No IPTU, etc. Normalmente ali tem um sofazinho, uma rede, uma churrasqueira. Então, vamos fazer o fechamento de sacadas, que o período é interessante para fazer o fechamento de sacada, tá? Daí você pode utilizar ali com a família, né? Agora é tempo de pandemia, não dá para fazer aglomeração na sacada, mas a família que está ali reunida pode usufruir, né? Divisória de vidro temperado, tudo é com Vidrobox Blindex. Telefone 51 3302 4343 e o site é vidrobox.com.br. Vamos falar também do Simers, que é o Sindicato Médico do Estado do Rio Grande do Sul. Olha aqui, minha gente, mais um aconselhamento importante do Simers, Sindicato Médico do Estado do Rio Grande do Sul, que está comemorando 90 anos, né? Fez agora no mês de maio. A pandemia do novo coronavírus evidencia a necessária revisão de planejamento administrativo, projetos e planos orçamentários, valorização e atenção a tudo que envolve a priorização à vida. Dessa forma, reivindicamos aos gestores públicos e privados valorização, respeito, segurança e condições adequadas de trabalho aos médicos. Reconhecimento ao trabalho incansável dos profissionais e investimento nessa área significa promover a saúde e buscar a preservação da vida. Simers, defender os médicos é defender a saúde. Muito bem. Fernando Soares. Eu quero te fazer um destaque aqui hoje, que a rede, né, começou a vacinação dos professores de Porto Alegre hoje. É verdade. Isso é uma atitude muito boa, né? Uma categoria fundamental também, tanto como a da segurança está já, né, vacinado. É importante que tenha se dado essa prioridade em Porto Alegre, que o prefeito tenha dado essa prioridade, porque é um dano um pouco menor se as nossas crianças voltarem às escolas, né? E nós estamos sabendo dos vários problemas que estão acontecendo em virtude do fechamento escolar. Então, eu trago esse destaque, Silva, né, pela importância do tema e buscando, ou melhor, torcendo para que o Estado consiga resolver essas demandas aí também e venha agir da mesma forma na vacinação desse grupo tão importante de profissionais que são os professores. Muito bem. Bruna Razeira. Eu quero... Está falando, Paulo? Não, eu quero só, no comentário do Fernando, adicionar que, dentro do quadro brasileiro, o Rio Grande do Sul sempre teve uma tradição muito boa na saúde, no combate a endemias, vacinação, desde o tempo do governador Jair Soares, secretário Jair Soares da Saúde, nós sempre, e grande governador também,
a matéria da saúde sempre o Rio Grande pontificou. E nesse assunto vacinação, Fernando, o Estado, mais uma vez, pontifica. E cumpre louvarmos o trabalho da saúde do Estado e do município de Porto Alegre. Nós somos o Estado que mais vacinou. E o Porto Alegre também pontifica entre as capitais. Então, me parece que é oportuno estimular. Falta vacina, mas isso não é que falte ao Rio Grande, falta em todo o Brasil Ao mundo e todo. falta ao mundo todo. Né? Mas está chegando agora uma grande leva de vacinas que vai resolver esse assunto dos professores, que me parece uma prioridade fantástica. E que bom, né, doutor Paulo Olímpio, que está sendo resolvida a segunda dose, né? Isso. Que por falta de planejamento federal, com certeza, que até autorizou que todas aquelas vacinas que chegaram da Coronavac lá no início fossem utilizadas, que teria mais, em função de todas as circunstâncias aí que nós estamos vendo, acabou atrasando, e foram centenas de pessoas que ficaram com o período atrasado. Eu cumpri a minha parte, Silvas, o teu alertamento na abertura do programa. Vamos tomar cuidado. Eu estou com as 2 vacinas, pela idade, evidentemente, e a minha parte eu estou fazendo. Não só essa, como a vacina da gripe e também para pneumonia. Eu estou cumprindo a minha parte, mas alerta, pessoal, o vírus também está cumprindo a parte dele. É verdade. Então, não dá vamos nos cuidar. Não, doutor Paulo Olímpio, assim, é um absurdo a falta de conscientização. Que são festas e festas e festas espalhadas, não só em Porto Alegre, mas no Brasil afora e no Rio Grande do Sul. É verdade. Então, nós temos aqui um grupo de controle das polícias, né? São, assim, uma irresponsabilidade. 300, 400 pessoas em ambientes fechados, bebendo. E essa falta de conscientização, principalmente entre os jovens, isso aí preocupa muito e tem colaborado cada vez mais para esse vírus se espalhar, com certeza. É verdade. Mas já falamos aqui no ex-governador Jair Soares, e eu quero fazer uma referência para ele aqui, homenageando, grande figura, meu amigo. Ele foi um grande ministro da Previdência, tá? Ministro da Previdência Social. Exemplar, homem público. Exemplar. Ele foi um grande secretário da Saúde, descobriu um grande secretário, Germano Bonot, quando governador. Aliás, o secretariado do Jair Soares era espetacular. E eu fiquei tão encantado com a gestão do Jair na Secretaria da Saúde, no Governo do Estado, no Ministério da Previdência, que eu bolei até um slogan. Para cima e para o alto, Jair para o Planalto. É verdade. Esse foi e colou, né? Grande Jair Soares. A auxiliadora predial, simplificar a sua vida é o nosso melhor objetivo. Olha aqui, minha gente, a auxiliadora predial está bombando lá em São Paulo, né? Uma grande frente no estado paulista, na capital paulista, né? Telefone lá, 11 23 48 4000. E aqui na sua sede, na sua raiz, é o 51 32 16 6100. Seu site, auxiliadorapredial.com.br, e dizendo sempre que simplificar a sua vida é o nosso melhor objetivo. Administração de condomínios, compra e venda de imóveis, carteiras de aluguéis, tranquilidade para o seu patrimônio, tudo isso com Auxiliadora Predial. Simplificar a sua vida é o nosso melhor objetivo. Vamos falar aqui do CIE, que é o Centro de Integração Empresa-Escola, que é do Rio Grande do Sul, que é referência no país, né, por sua estrutura, gestão, né, dimensão, realizações, é disparado modelo nacional. Investir em um jovem talento é impulsionar o crescimento do seu negócio. Conheça o programa de aprendizagem do Centro de Integração Empresa-Escola do Rio Grande do Sul, onde jovens estão sedentos de oportunidades, vendo seus futuros profissionais por ali, por esses caminhos. Dá uma olhada.
Muito bem, vamos adiante, falando do barranco, subindo ou descendo a Protásio. Eu tinha dito que para fazer um love agora no Dia dos Namorados, viu, Bruna Razeira? Se ele voltar, namorado, se ele voltar, eu vou te dar um conselho. Barranco, subindo ou descendo a Protásio. Pontos de encontro. A primeira churrascaria com carne certificada do Brasil, e ali tem, se tiver um tempo bonito, vai pegar um pôr do sol, raios solares, pássaros cantando, sabiás, romântico. Ali naquela parte, né, muito romântico, na parte externa do barranco. Tem a parte climatizada, mas como tem roupas maravilhosas, como eu estou vendo aqui agora, já me perguntaram aqui agora mesmo no telefone, da onde é, qual é a etiqueta, da onde veio, qual é a nacionalidade dessa vestimenta, desse casaco da Bruna Razeira. Aí, não, vou te contar uma coisa. Eu vou começar a cobrar honorário disso. É fashion, né? O que eu vou fazer? Chamou. Tem que dar. Então, o que acontece? É isso aí. Então, o barranco é o grande destino para os namorados também. O Barranquinho, subindo ou descendo a Protásio, as delícias gastronômicas da capital dos gaúchos está ali, 51 anos, comandado pelo Elcio Furini, Complexo Barranquinho, né? E olha aqui, ó, ambientes climatizados e ao ar livre, tá? Telefones para as teleentregas que seguem em alta. É o 51 lá no Barranco, 51 3331 6172. No Barranquinho é o 51 30 28 23 10. Então te liga, o horário estendido, pode ter o presencial tranquilamente, estacionamento, assadores, garçons, cozinheiros, né? Manobristas, todos com aquele propósito de que você passe no Barranquinho momentos incríveis, subindo ou descendo a Protásio. Então tá. Fala, Paulo Olímpio Souza. O nosso prefeito, de forma exemplar, já que ele se predispôs ao diálogo com o Legislativo, compareceu à Câmara de Vereadores para justificar o encaminhamento da reforma previdenciária na Prefeitura de Porto Alegre, Silvio. Lá fez a exposição, justificou o encaminhamento e procurou demonstrar da necessidade dessa reforma, tendo uma visão de futuro, de segurança para o futuro aos servidores do município de Porto Alegre e a própria municipalidade com relação a recursos que estão sendo exageradamente colocados à disposição e que a Previdência suga. E a reforma, segundo a ótica do Executivo, se impõe. E era um dos seus programas de governo. E o que é louvável, e eu destaquei, é o fato de comparecer à Câmara de Vereadores para justificar essa necessidade. Pois bem, e não obstante a presença do prefeito, ter já um número expressivo de vereadores que lhe têm apoiado, houve uma insegurança na hora da votação. Para chegar aos 24 votos necessários, né, já que é um quórum especial para essa aprovação, as lideranças governistas entenderam que não era seguro. Então, foi retirado, foi ganho um tempo para que as negociações continuem. Então, eu destaco desse assunto, e colocando o assunto em mesa, primeiro, há um veso de servidor público. Eu sou servidor aposentado, o Fernando é servidor. Nós sabemos que o servidor tende a ser imediatista, ele quer segurança, tá? Ele vê as coisas do momento. Agora, é preciso também ter essa sensibilidade de prever os desdobramentos do futuro, daqueles que estão ingressando, para que
todos cheguem ao fim e ao termo de suas carreiras com segurança. E essa sensibilidade, às vezes, especialmente nesse momento de medo e de insegurança que todos vivemos em função dessa pandemia, fiquem mais agudos esses sentimentos. Mas me parece impositiva a necessidade, pelas justificativas que eu ouvi do prefeito e do seu vice-prefeito, a aprovação desse projeto para a recuperação das finanças de Porto Alegre para garantir vencimentos em dia e o futuro dos servidores também. Então, eu registro essa observação porque está na pauta do Legislativo Municipal essa questão. E que, reputo, no início, no pórtico de uma administração, Silvas, Sim. A melhor meta é garantir, assegurar recursos para que uma gestão, ao fim e ao cabo, seja levada a bom termo. Então, me parece que é impositivo que a Câmara se sensibilize, né? E aqueles que representam os servidores municipais, parece que a resistência maior é dos representantes dos servidores, se sensibilizem no sentido de aprovarem esse projeto. Sabe que todas essas alterações que envolvem previdência ou as relações administrativas do funcionalismo, elas sempre são muito polêmicas. Sempre. Muito polêmicas. Mas também, se é verdade que nós devemos atualizar o país, os municípios, o Estado com essas alterações, essas novas demandas, também é verdade que eu acho que essa polêmica toda acaba se criando pela forma como alguns administradores conduzem a situação. Porque já não é de agora que nós estamos observando que muitos, não é o caso agora do nosso prefeito, até ele tem uma relação muito amistosa, tem abordado o tema de forma muito técnica e profissional, mas muitos administradores têm trazido para essa discussão o próprio nosso ministro atual, né, da Fazenda. Ele traz o funcionário público como o patinho feio, como aquele que só tem vantagem, aquele que só é beneficiado, quando a gente sabe que algum tempo atrás realmente era assim, mas hoje se vive uma realidade totalmente diferenciada, né? Então, assim, doutor Paulo Olivo, se é verdade que temos que ter mudanças em Porto Alegre para avançar a cidade, para que se tenha dinheiro para fazer investimento, né, tem que se preservar muito aquilo que já foi adquirido, principalmente. Aquilo que já foi adquirido. E até que nossos administradores conduzam e respeitam, mesmo com as alterações necessárias, sejam administrativas, previdenciárias e outras tantas que vão ter que ocorrer no país, que continuem, né, aqueles que já tratam bem e aqueles que não tratam, que venham tratar o funcionalismo público com respeito. Sem dúvida. Porque não dá para generalizar. O grande problema é a generalização, que todo mundo não trabalha, que todo mundo deixa o casaco lá, enfim, todas essas histórias que todos nós sabemos. Esse discurso, efetivamente, tem sido proferido por muitos gestores, que não é o caso do Não é o caso prefeito. dela. E me parece que nessa proposta há respeito, sim, e ele tem dedicado muito respeito aos servidores. Então, eu destaquei isso aí, eu destaquei exatamente. Me parece que não há esse conflito. Mas eu só quis fazer uma análise geral, né? Porque o porquê dessa polêmica toda. E eu agora estou vendo e antevendo uma futura gestão de um líder classista, uma candidatura que já está entrando, está tudo encaminhada. É o que eu digo assim, com cordialidade, com respeito, muito diálogo, né? Que coisa boa. Posso anunciar? Não. Vamos esperar o fechamento da inscrição de chapa é a semana que vem, vamos aguardar. Então é prematuro, então não vou dar esse furo de reportagem
política. Mas a semana que vem eu vou ver o dia que o senhor veio. Político-classista. Eu vou ver o dia que o senhor veio para que o senhor dê um furo de reportagem. Faz chegar a minha. Vamos adiante falando do Grupo Zafra, 86 anos, que tem uma mensagem muito interessante, né? Uma campanha institucional do Grupo Zafra, né? Que diz o seguinte: a vida acontece quando a gente se encontra. E você tem que fazer a sua parte para que isso aconteça na plenitude, tá? Cuidar de todos os protocolos, né? Covid-19, pandemia, para que a gente possa exatamente fazer isso, né? A vida acontecer quando a gente se encontra. Tantos parentes, familiares estão distantes aí há largo tempo, porque estão respeitando a Covid-19, né, minha gente? Então, te liga, né? Para que a gente, o mais breve possível, possa ter essa liberdade absoluta para a gente se encontrar, né? E a vida acontecer. Dá uma olhada. O talento da família Silveira sempre foi produzir as melhores maçãs da região. As mesmas que o Fernandinho escolhe com carinho quando vai no Zafari. É que, de uns meses pra cá, a família descobriu que a mamãe tinha outros talentos. Fazer a melhor torta de maçã do mundo. A vida acontece quando você se encontra. Meus amigos, é tempo de feijoada, mocotó, mocotó, feijoada, e o pessoal exagera. Aí quem é que tem que estar junto com a gente? Tá aqui, Olina. Olina, família Olina, né? Sempre junto com a gente. Família com família, tá aí, olha que maravilha, a família Olina. Então, se você fizer um exagerozinho, né? Todos nós somos um pouco glutões, quando a alimentação é maravilhosa, saudável, a gente excede um pouquinho. E aí o que acontece? Tem que ter a presença de Olina na casa do campo, da praia, da cidade, no corporativo, no escritório, consultório. A Bruna Razeira tem no escritório, tem Olina, Epalina, né? eu tenho. Eu tenho, né? Não, tá certo. Às vezes a gente se passa, ué. É verdade. Então, Olina... Só acrescentando, Silvio. O Silvio passa pelo Armazém do Queijo, Exato. pelo Barranco, daqui a pouco pelo Di Paolo. E no final do programa ele Olina, suquinho Petri. Ainda tem o Chihuahua, que a gente não está fazendo o merchan do Chihuahua, né, que são frutos do mar, porque eu não recebi ainda as fotografias dos pratos maravilhosos, né, de camarões e moquecas e etc. Chihuahua. E tal. É o Chihuahua, ali na Teixeira Mendes. Mas, enfim, quando chegarem as fotografias, a gente ilustra aqui o merchan do Chihuahua, tá bom? Mas então é isso aí, ó. Então, te liga que é bom demais, para não dizer que é maravilhoso. Vamos falar do CCG Saúde, Grupo CCG Saúde, que está quase botando a pleno funcionamento o Hospital Humaniza, que é referência hospitalar, tá? No sul do país, do Mercosul, no país, o Humaniza, que pertence ao Grupo CCG Saúde. Dê um up para a sua saúde com os planos hospitalares do CCG Saúde. São planos hospitalares, minha gente. Olha só, está aí na sua tela. Com os planos hospitalares do CCG, você garante o que há de mais completo no modelo de cuidado CCG para você e sua família. Com eles, você tem acesso a uma ampla rede hospitalar, incluindo, em breve, o Hospital Humaniza para internações, cirurgias, procedimentos, tratamentos quimioterápicos e outros. E ainda conta com mais de 20 clínicas próprias aqui no Estado Gaúcho. Saiba mais informações no telefone 51 3287 96 52, aí no seu monitor, ou no e-mail upnasaúde@ccgrs.com.br. CCG Saúde, cuidando da saúde de verdade. É um negócio fantástico, os planos do CCG Saúde, seja pessoa física, pessoa jurídica, todos contemplados com a sua expectativa, né? Porque a pessoa, quando faz um plano de saúde, ela fica na grande expectativa. Na hora que eu precisar, não que ninguém quer precisar, quer nem fazer o seguro do carro, não quer saber de usar, mas se tiver um problema, né, tá o seguro garantindo seu patrimônio, bateu o carro, etc e tal, levaram, enfim. Mas aí tem o CCG que ninguém quer adoecer, mas faz o plano de saúde para ter proteção para a família, ou lá no corporativo, na empresa. E aí todos têm esse sentimento absoluto, são contemplados quando tem qualquer necessidade de utilizar os planos do CCG Saúde, tá bom? Bom demais. Muito bem. Fala, Bruna Razeira. Sabe que eu estava vendo aqui, Silvas, enquanto nós falávamos a respeito, né, da reforma da Previdência, dos servidores municipais, e aí se instaurou um debate a respeito dessa pecha que o funcionário público, né, carrega,
e que muito bem foi colocado pelo delegado Fernando, que é importante que a gente desmistifique isso, mas falando a respeito da Prefeitura de Porto Alegre, muito me alegra ver o embelezamento da cidade, uma cidade que me acolheu com tanto carinho. E aí, quando eu falo disso, eu falo especificamente da Orla do Guaíba, que está ficando a segunda parte lindíssima. E hoje saiu uma notícia de que existe uma licitação em que foram apresentadas hoje a documentação para sustentação oral nas próximas semanas a respeito da revitalização do muro do Cais Mauá. A gente sabe que já tem um projeto do embarcadeiro ali com vários restaurantes muito bacanas, com o pôr do sol que nos brinda, né? É uma cidade única, eu diria, no Brasil. Sou bairrista, mas é uma cidade muito bonita. Então, que bom! Os muros sempre foram tidos como divisórias, né? Divisão de povo, divisão de raças. Se olhar para trás da nossa história, né? Muro de Berlim, etc. Então, que bom que a Prefeitura de Porto Alegre está voltando os olhos para uma área da cidade que estava esquecida, né? E revitalizar essa parte dessa cidade que é tão bonita e fazer com que as pessoas possam parar o carro para tirar uma foto, que admirem e que, de certa forma, nessa correria do dia a dia, a gente possa abrilhantar os olhos, né? E respirar pouquinho. Sem dúvida. Doutora, a senhora tem toda a razão. A cidade está ficando mais bonita. E eu posso dar também um testemunho. Esse domingo, Silva, dei uma boa passeada pela cidade. Estava um sol bonito. O dia estava convidativo. Fui à Zona Sul, onde morei 38 anos. Qual é a rua lá? Na Tamandaí, Ipanema. Avenida Tamandaí, na última parte. Eu morei na Avenida Guaíba. 1208. Então, E também na Otelo Rosa. 38, pertinho da A Tamandaí terminava na minha rua. Não, pois é. A Tamandaí... Passava um grupo escolar. Eu morava uma quadra e meia da Otelo Rosa. Tá. Então ali pelo Oswaldo Cruz. Morava pelo Oswaldo Cruz. Será que fomos vizinhos? Claro que sim. Hã? Eu te conheci, mas tu não olhava para os lados. Muito metido. Né? Tava a crista da onda, né? Era grandão. Eu desfrutei dessa vizinhança todo esse Excelente tempo. companhia, Olha, né? quanto eu perdi. É verdade. Bom, mas o que Não ia no clube lá na SAB também? constatei... Não ia na SAB? No clube? Não ia na SAB? Sim, era sócio da SAB. Pô, Ali para um pouquinho. jogava futsal, a namorada da doutora também. Eu era craque no futsal. Ele bate bem na bola. Então, eu sempre gostei muito, meus filhos nasceram lá, se criaram lá, enfim. Bom, mas o que eu constatei nesse passeio, nessa vilegiatura? A cidade mais limpa, para começar. As calçadas mais limpas. As obras estão andando, Silvio. Aquele asfalto que a gente via cheio de buraco. Estão corrigindo tudo. Estão corrigindo tudo. Não, é um timaço. O Sebastião Melo convocou um time de secretariado. A praia de Ipanema, areia limpinha, tudo. Olha, excelente. Com relação ao muro, doutora, eu estava ouvindo com atenção a presença aqui no programa do César Schirmer? César Schirmer, secretário para... É o prefeito do centro, do centro histórico. Prefeito do centro histórico. Né? Meu escritório é no centro histórico. Debruçado sobre a Praça da Alfândega. Eu estou absolutamente confiante de que o centro histórico vai ser devolvido vai acontecer uma revolução positivamente falando. A cidade, porque é um centro histórico belíssimo, aqueles prédios são belíssimos, mas ninguém desfruta dessas belezas porque o centro... Pelo contrário, tem medo. O centro está hostil. Não? É hostil, perfeito. Então, isso me parece é uma expectativa que se concretiza dia a dia. E essa ideia do muro foi esposada aqui pelo Chico. Vai ser embelezado, deve ser diminuído para que se tenha vista ao nosso Guaíba. A cidade está de volta para o Rio, quando esteve durante anos de costa para o Rio. É verdade. Então, eu estou muito animado e entusiasmado com a gestão Sebastião Melo,
com relação a devolver Porto Alegre aos seus velhos, bons e magníficos tempos. E até no centro, ali na Praça da Alfândega, bem rapidinho, delegado, tem 2 museus excelentes, né? O Santander Cultural, a Casa de Cultura Mário Quintana. Prédios lindos, maravilhosos. Que as pessoas, às vezes, não têm acesso justamente pelo centro ser perigoso, né? Ser hostil, como o senhor bem colocou. Sabe que eu tinha selecionado esse tema que foi abordado. Se não tivesse sido apresentado pela doutora, com certeza eu iria trazer a revitalização da cidade, que está chamando a atenção pelo lado positivo. Né? E também, assim, o conjunto, né? Eu também tenho, doutor Paulo Olipo, uma grande perspectiva com a administração Melo, pelo que está sendo feito já agora, nesses primeiros 6 meses de administração. Né? O César Schindler com todos esses projetos, a revitalização do Asfáltica, a beira do Guaíba sendo retomado novamente. Nós passamos ali onde está em construção, a continuação do projeto, coisa mais linda que vai ficar aquilo. Mas também no centro histórico há uma preocupação com a segurança, tanto é que segunda-feira que vem nós já vamos ter a 2ª reunião do Gabinete de Gestão Integrada, organizado pelo prefeito e pela Secretaria de Segurança Municipal, para tratarmos as questões de segurança pública no centro de Porto Alegre. Né? E foi anunciado ontem pelo Coronel Iqueda, que é o nosso secretário municipal de segurança, a contratação, a previsão dos próximos meses e durante a administração de no mínimo mais 400 câmeras. Né? 200 para o cercamento eletrônico e 200 para que seja observado a movimentação das pessoas dentro de Porto Alegre. Mas não são simples câmeras, são tudo muito moderno, né? Tudo muito moderno, que inclusive com reconhecimento facial, algumas delas. Então, se um criminoso que estiver cadastrado no banco de dados estiver em determinado ponto da cidade, se ele for captado pelas câmeras, poderá ser reconhecido e dar a informação para a polícia para que faça a diligência. Então, esse conjunto de obras, esse conjunto de planejamento, essa organização e planejamento estratégico para o futuro é fundamental para a nossa segurança em Porto Alegre. Eu ouvia o Coronel Iqueda esses dias e me impressionei, assim como tu estás agora positivamente impressionado, Fernando. E é uma área que tu conhece, tu é especialista na área da segurança. Então, mais uma vez, Silvas, eu me congratulo com o Sebastião Melo pela seleção de craques que ele fez no seu secretariado. É verdade. O secretário de obras, secretário do centro, secretário de segurança, enfim, está com um timaço, sem nominar os demais aí. É verdade. Até agora eu não vi. Não, a turma está pegando junto. Está pegando. Tá. Vamos falar agora, sabe de quem, minha gente? Da Rede Elevato. Olha, é um negócio fantástico, tá? Produtos importados, nacionais, é top de linha, né? Por isso que arquitetos, decoradores, projetistas, todos, né, fazem da Rede Elevato o seu chão para seus projetos, né? Ali eles encontram tudo de bom. Olha aqui, a Elevato tem orgulho de ser a maior rede de acabamentos para a construção do Rio Grande do Sul e um imenso prazer em deixar sua casa do jeitinho que você sempre quis. São mais de 15 mil produtos, mais de 1.000 itens exclusivos e mais de 150 marcas conceituadas. Na Elevato você encontra maior variedade de acabamentos do estado, como porcelanatos, vinílios, laminados, metais, louças, aquecedores, tintas, banheiras e spas. Produtos exclusivos, atendimento especializado, negociação personalizada e garantia própria em todos os produtos. Telefones lá da Matriz é o 51 31 03 9493 e o geral é o 51 23 12 43 74. E o site é elevato.com.br. Mais uma mensagem do grupo Elevato, comandado pelos empresários Írio e Arcione Piva. Dá uma olhada aí. Quando você entra no Elevato, não damos apenas as boas-vindas à loja, mas as boas-vindas à sua nova vida. Na Elevato você encontra a maior variedade de acabamentos para construir o seu sonho, o seu lar.
E você conta com serviços especiais, como instalação e agendamento programado de entrega. Na Elevato, atendemos você com todo carinho, porque sua casa é nossa causa. Aí, né? Isso é Elevato, né? Então te liga. Olha aqui, e tem a Câmara de Dirigentes Lojistas também, né? De Porto Alegre, que está aí também cumprindo o seu papel na defesa de todos, né? Seus associados. Olha aqui, ó, você já parou para ver quanto sua empresa tem para receber com dívidas em atraso? Já pensou? Você já examinou isso aí? Sempre tem dívidas em atraso. Para ajudar você, a CDL Porto Alegre oferece as melhores soluções para a recuperação de créditos ideais para todos os tipos de negócios. Conte com toda a inteligência analítica de quem mais entende de recuperação de ativos. Acesse em cdlpoa.com.br ou ligue para 30 17 8000. CDL Porto Alegre, soluções inteligentes para seu negócio. Esse aí é o papel absoluto da CDL Porto Alegre, Câmara de Dirigentes Lojistas da capital gaúcha de Porto Alegre. Muito bem, vamos adiante então. Fala, Bruna. Pois é, eu conversei agora há pouco, né, a respeito dos regimes de bens e como as pessoas deveriam se organizar melhor. E aí eu falei que, bom, me parece que uma forma de se organizar, além de escolher o regime de bens, é fazer um testamento. Primeiro de tudo, quem está em casa me diz, bom, eu já casei, e agora? Não tenho o que fazer. Tem solução ainda. A gente pode fazer uma alteração do regime de bens. Isso não pode ser na via extrajudicial, necessariamente precisa ser um pedido direcionado ao juiz com uma justificativa, seja ela qual for. Por quê? Porque nós precisamos evitar fraude contra terceiros. Então, para que seja um processo transparente, que vise única e exclusivamente a proteção dos interesses do casal e que não altere, né, terceiros, não tenha lesão a terceiros, é plenamente possível. Então, eu posso a qualquer momento alterar o meu regime de bens. Com relação ao testamento, qualquer pessoa pode fazer? Sim, qualquer pessoa maior de 18 anos pode fazer um testamento. O que eu posso contemplar num testamento? Metade dos meus bens. Por quê? Porque no Brasil existe uma lei que diz assim, que a parte disponível dos nossos bens é apenas 50%. Os outros 50% eu preciso reservar aos meus herdeiros necessários, que são eles, os meus filhos, os meus pais, se vivos estiverem, e o meu marido. Então, qualquer pessoa pode fazer um testamento. Ou uma ditadura de esquerda também. Para quem quiser, para deixar para ONGs, pode deixar para associações né, não governamentais, que é uma ONG, pode deixar, tem... Lá em Cuba, como é que eles fazem com o patrimônio? Não tenho a menor ideia, se tem patrimônio, inclusive. Mas que bom que a gente está no Brasil e pode organizar a vida. Não é casado com o Estado, o Estado paga. É verdade. Aqui no Brasil, de certa forma, também, porque a taxa de impostos é bem significativa. Também. Mas temos mais liberdade, inclusive, de fazer um testamento. Então, é importante que as pessoas pensem, procurem um advogado, organizem a vida. É possível fazer o testamento de forma extrajudicial, num tabelionato de notas, com um custo baixo e um benefício altíssimo. Então, é importante que se pense a respeito. Delegado Fernando Soares. Eu queria aqui aproveitar o momento para parabenizar a chefe de polícia, a delegada Nadine Flor. Grande que delegada hoje, Nadine. Que hoje foi eleita para presidir o Conselho Nacional dos Chefes de Polícia. Olha só, hein? E durante os 2 próximos anos ela deve ser a presidente desse conselho. É um conselho muito importante, é um conselho que trata... Reconhecido nacionalmente, é uma liderança, né? Poxa vida. Com reuniões... Mais que justa indicação é a eleição, né? Poxa vida. Com certeza. E nós temos aqui no Rio Grande do Sul uma tradição, né? Vários chefes, o delegado Ranolfo foi chefe do conselho, o delegado Emerson Veide também foi chefe, foi presidente do conselho, agora delegado Nadine. Isto é muito importante porque demonstra a qualificação dos profissionais, né? E principalmente a participação nos temas de segurança pública em nível nacional. Então eu deixo aqui o registro, parabenizar, ela foi eleita hoje, certamente vão marcar a data da posse nos próximos 2 anos. Mas esse reconhecimento é, com certeza, pelo trabalho que ela vem desenvolvendo. A sede onde está o presidente, no caso, ou a presidente, ou é Brasília? Onde é que é essa Normalmente sede? eles se reúnem em Brasília ou vão alternando os estados, né? Pelos estados. Fernando, bom, com relação à delegada Nadine,
para mim, que não a conhecia mais proximamente, uma grande revelação. Penso saindo muito bem. Gremista, viu? Gremista, só para avisar. Bom, não, tudo bem. Ninguém é perfeito, né? É gremista, né? E gremistona, né? Não perde um jogo. Ninguém é perfeito. O esposo dela é delegada. O esposo é conselheiro. Mas o Fernando me traz também uma outra notícia boa. Eleita presidente do Conselho Nacional de Chefes de Polícia. Eu sou de um tempo, Fernando, em que os estados da nossa federação, em termos de polícia estaduais, eram estanques. Parece que chegava na fronteira, não tinha mais comunicação. A criminalidade no país, a criminalidade organizada, Silvas, agia em todo o território nacional. E as polícias atuavam nos limites geográficos de seus estados. Quem primeiro aqui se antenou nesse problema, no combate a quadrilhas organizadas que atuavam em todo o sul do Brasil, foi o José Eichenberg, quando secretário de Segurança, aqui no Estado. Então, me parece que a Polícia Civil dos estados se deu conta, junto com a Polícia Federal, porque estão irmanadas, né, hoje, no combate à criminalidade organizada em todo o país. E as comunicações e o apoio entre elas está acontecendo. E isso está coordenado por esses conselhos nacionais e toda essa atividade. É o que eu digo assim, ó, se o crime se organizou e tem representante em todos os estados, a polícia teve que correr atrás e se reorganizar novamente. Né? Isso está acontecendo e é muito positivo. Inclusive, para as polícias judiciárias, as polícias civis do Brasil, né, se criou uma identidade visual para fortalecer cada vez mais a imagem da polícia. Né? Então, discute todo o sistema de segurança, as questões institucionais, transitam bem no Congresso Nacional. Isto é o que eu digo, esse tipo de trabalho acaba nos favorecendo como sociedade geral. Né? Tem dúvida. Muito bem. Vamos falar aqui agora do Grupo de Paolo, galeterias de primeira grandeza, tudo isso aí com o Grupo de Paolo, né, desse visionário empresário chamado Paulo Jeremia. Né? A de Paolo está de cara nova. Olha só aí, olha aí. A mudança na identidade visual reforça a ligação com a culinária da Serra Gaúcha. Olha só, comida autêntica com essência artesanal que mexe com os sentidos, resgata lembranças e cria novas memórias. Pratos com toque caseiro, da nona, feitos para saborear com a alma. Conheça as unidades em Porto Alegre, Bento Gonçalves, Gramado, Garibaldi, Caxias do Sul e Recanto Maestro. Isso aí é de Paolo. O melhor galeto do mundo é o galeto que nasceu lá em Bento, Paulo Jeremia. Vamos ver aí essa mensagem que o pessoal admira demais, que é estrelada, essa mensagem, pelo próprio realmente é muito bonito. Empresário Paulo Jeremia. Vamos ver. Tem coisas que a gente nunca esquece. A nossa origem é uma delas. E os rituais familiares nos conectam com o nosso lado mais verdadeiro. Se você fechar os olhos, consegue lembrar desses momentos passados? Cozinhar é um ato de amor. Na casa da nona era assim. O cuidado na escolha dos ingredientes, o capricho no preparo, o tempero caseiro. Cada receita carregava uma história da comida típica da Serra Gaúcha. Tradição transmitida de geração em geração. Uma refeição feita com tanto carinho que deixou muitas memórias. Alimento para o corpo, mas também para a alma. Virou uma lembrança que ficou para sempre. No de Paolo, respeitamos todos os processos de qualidade e técnicas, mas não abrimos mão de uma coisa: o sabor artesanal da Casa da Nona.
Oferecemos comida autêntica para recriar experiências. No Di Paolo, nós queremos que você se sinta em casa. É como voltar para aquele almoço de família com mesa farta. É como voltar às suas origens. Di Paolo, Cucina della Serra Gaúcha. Ok, vamos adiante, aproveitando a presença aqui de advogados, chefe de polícia, delegado de polícia, Fernando... Fernando Soares. Fernando Soares. Deu Eu branco. estava com o Nadine, o Fernando. E Paulo Olímpio Souza. Agora ficou encabulado. De Souza, e a nossa amiga Bruna Razeiro. Não, eu quero saber duas perguntas. Uma vai ser do Pazuello, a respeito do esquema militar, que ele tem que se expor lá e dar uma explicação para o ministro do Exército, sei lá eu, né, para evitar uma punição, que participou de ato político que a farda não permite. Mas eu quero saber, Boate Kiss, esses que estão aí como réus, que são muitas pessoas que respondem aí por, meu Deus, quase 350 assassinatos, como diz a matéria. Eu pergunto, a sede do júri será em Porto Alegre, no Tribunal de Justiça, que estará armando em dezembro um espaço até para 200 pessoas, além daquele ambiente, né? Mas já está estabelecido, já disse o Tribunal de Justiça, né, que também não haverá aglomeração, serão respeitados todos esses protocolos. Não se sabe daqui 6 meses como é que estaremos vivendo em termos de pandemia. Mas, enfim, o que me diz Paulo Olímpio Souza, como advogado criminalista, se isso está tudo legal? O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul anuncia a retomada dos prazos também dos processos físicos. Como é que vê essa situação aí também, que é importante e é um apelo lacônico dos advogados, né? Essa tragédia que vitimou o Rio Grande do Sul e centenas de famílias também se transformou num dos processos mais longos e conturbados por várias razões, senhores. Primeiro, com relação ao quem seria réu. A eleição dos responsáveis pela tragédia, porque a laçada inicial foi larga. Sim. De indícios, de suspeitos. Primeiro o inquérito se arrastou para saber como iria indiciar-se e depois o Ministério Público a quem iria oferecer a denúncia para iniciar um processo crime. Isto durou um longo tempo, várias e inúmeras investigações com relação a órgãos públicos e pessoas... Resumindo-se a 4 réus. Como? Resumiu-se a 4 réus. Não, a 4 réus. Pois bem, mas não parou aí a discussão. E desses 4 réus, houve, por parte da defesa, a tese de que não poderiam responder por homicídio doloso, porque a denúncia que foi oferecida pelo Ministério Público imputava a ele o número de homicídios dolosos em concurso de crimes, responderiam por todas aquelas mortes e tentativas das pessoas que não morreram, mas se lesaram, quer dizer... Seria um número extraordinário, como acabou sendo, a acusação está formatada nesses termos. Mas antes de ser formatada e acabada como esta acusação, houve recurso da defesa com relação à tipificação dos crimes. Se seriam crimes dolosos ou simplesmente crimes culposos, isto é, por negligência, né, por imprudência no comportamento daquelas pessoas que estavam sendo acusadas. Isto teria um efeito enorme, e teria um enorme, se aceito, nas consequências penais que seriam mitigadas, seriam amenizadas sensivelmente. Essa discussão foi até os tribunais superiores em Brasília, até que se definisse, afinal,
sempre com muita discussão pelo enquadramento e pela pronúncia por crimes dolosos, que só responde por crime doloso perante o Tribunal do Júri Popular. Aí se criou uma nova tese: seriam cindidos esses julgamentos ou unificados? Perfeito. E acabou se dizendo terão que ser julgados no mesmo julgamento. Mas onde? Em Santa Maria, no local onde teria ocorrido, ou em Porto Alegre com um desaforamento, tirar do foro da ocorrência do fato para outro foro distanciado e menos envolvido emocionalmente com os tristes episódios da tragédia. Acabou-se por decidir que o foro seria Porto Alegre. E, finalmente, houve a intercorrência da pandemia, atrapalhou mais um tempo, demorou um pouco mais para encaminhar esse julgamento. Finalmente, agora, foi decidido que será em Porto Alegre no final do ano. Exatamente. E o tribunal está providenciando para adaptar um ambiente com 200 pessoas, para 200 pessoas assistirem o julgamento. Quer dizer, vai haver uma seleção de quem estará nesse local, não é, Fernando? E possivelmente vão dar prioridade a familiares das vítimas para lá acompanharem o julgamento. Então, teremos aí, Silvas, o fim desse processo gigantesco e tão conflituoso em teses jurídicas, ou não? Não. Teremos recursos. E vai longe. E vai longe, né? Então, nós sabemos, né, doutora, que as coisas se prolongam indefinidamente, ainda mais com um mega processo como é este. Entre aqueles que faleceram nessa tragédia estúpida, que virou notícia mundial, né, e aqueles que se machucaram, tem mais de 500 famílias, né, e pessoas que estão vivas. Tragédia inominável. Exatamente. Vamos falar de vinhos do mundo importador aqui, minha gente? Eu digo para vocês aqui, ó, o que tem de vinhos do mundo? Só na Vinhos do Mundo você encontra um portfólio de vinhos mais exclusivo de Porto Alegre. Economize com garantia de qualidade na mais renomada importadora de vinhos do Brasil. Acesse vinhosdomundo.com.br e confira mais de 400 rótulos exclusivos. Olha aqui, minha gente, vinhos do planeta estão desfilando em Vinhos do Mundo Importadora nas suas 3 lojas, como você vai ver aí agora. Todas com estacionamento, segurança e atendimento altamente qualificado. Estamos aí na loja da Avenida Cristóvão Colombo, 1493. Aí nós vamos para a Alameda Alípio César, ok? 203, Boa Vista, quase esquina Nilo Peçanha. Todas do mesmo padrão e com o mesmo visual, né? Depois vamos ao bairro Menino Deus, Avenida Getúlio Vargas, 1135. Então, todas com a mesma característica, a mesma apresentação das suas cores, logomarca e só preços no assoalho, descontos em combos, parcelamento no cartão de crédito, a compra sendo mais ou menos pesadinha, a empresa leva no seu domicílio, corporativo ou residencial, não compra absolutamente nada, promoções incríveis em Vinhos do Mundo, com rótulos importantíssimos, espetaculares, parcelado e com preços de descontos de 25%, 35%, 40%. Então te liga em Vinhos do Mundo Importadora, tá bom? Então tá, vamos ainda para encerrar a nossa elenco aqui de anunciantes e patrocinadores, falar do Badesul, né, minha gente? Badesul, olha aqui, o Badesul dá valor para quem empreende e produz. É um banco de fomento para ajudar quem empreende e produz, como está dizendo aqui, tá bom? O Badesul dá valor para o Rio Grande crescer. O nosso Rio Grande tem que se desenvolver, crescer cada vez mais. E aí está, né, o sustentáculo chamado Badesul Desenvolvimento, para colaborar e fazer a pujança do nosso estado. Dá uma olhada. 20 anos, o Badesul dá valor para iniciativas que colaboram com a inovação. Dá valor para quem acredita na sua própria força. Para quem empreende, investe e trabalha pelo crescimento do nosso estado.
É por isso que no Badesul existem oportunidades para todos os tamanhos de empresa, para o agronegócio e para o setor público. Badesul, agente dá valor para o Rio Grande crescer. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Novas façanhas. Então tá, agora vamos ver aí o jornal disparado, a sua capa, né? O melhor jornal disparado do Estado do Rio Grande do Sul, o jornal que não induz o seu assinante, seu leitor, né, a políticas, a tendências político-partidárias, né? É um jornal cara limpa, como se diz, né? É a notícia com absoluta transparência por todos os seus lados, seus ângulos. Notícia transparente. E todas as editorias que você possa imaginar que um belo jornal, que o melhor jornal do Rio Grande do Sul tem que ter, o Jornal do Comércio tem, e a sua essência é economia e negócio. Mas tem todas as editorias, um elenco de colunistas de primeira grandeza, né? Grandes jornalistas. Daí o Jornal do Comércio, então. Atendimento ao assinante, madrugando no seu domicílio, sempre, 51 32 13 1300, atendimento ao assinante. Faça a sua assinatura, não perca tempo, que é o melhor jornal do Estado do Rio Grande do Sul, o Jornal do Comércio, cada vez mais ocupando o seu espaço, né, na comunidade social e empresarial do Estado do Rio Grande do Sul, comercial, etc. e tal. Está aí o Jornal do Comércio, o grande jornal do Estado do Rio Grande do Sul. Tá bom? Fernando Soares, que ia dizer alguma coisa, eu acho que eu fiz um comercial. Não, exatamente. Eu vi o Dr. Paulo Olímpio, que é um especialista, um grande professor, né? Aliás, meu professor nos tempos alguns. Mas parece que ele jogava duro na caneta, né? O homem tem muita qualificação. Participar de um programa... Mas não relava. Não. Participar de um programa do Dr. Paulo Olímpio, a gente está sempre aprendendo. Aí eu lhe pergunto o seguinte, Dr. Paulo, nesse caso, principalmente da Boate Kirs, tá? Ainda que tenha sido discutido enormemente em quase todas as instâncias, se é que não foram todas, a questão culposo ou doloso, eu lhe pergunto, lá no júri ainda pode ser quesitado isso aí? Desclassificação. A desclassificação. Acho que será uma das teses alternativas das defesas de buscar a desclassificação. Isto é, tira a competência do julgamento do júri e devolve ao juiz singular, que vai examinar sob a ótica da culpa em sentido estrito e não do dolo. Sim. Não, eu tinha ficado em dúvida, por isso que eu pedi para o Não, pode. É isso mais ou menos, Bruno? Bom, me despedir, né? Dizer que é sempre uma honra fazer parte dessa qualificada bancada, por mais que isso seja um... Sua presença aqui é extremamente importante, qualifica demais, agradeço Essa dama muitíssimo. aqui, né? Estou sempre à disposição e até a semana que vem. Espero estar presente de novo. Sem dúvida nenhuma, sua presença é indispensável na nossa bancada. Comentarista Bruna Razeira, especialista em direito de família. Fernando Soares, vamos embora? Que aliás, também deu uma aula de direito de família, né? Deu uma aula de direito de família. É o que tem de gente já quebrando a cabeça hoje para amanhã já se dirigir para os seus advogados, me reforma aqui, ajeita ali. Logo vamos botar o telefone das E esses litígios não param. Não param. Não, mas deixa aqui um abraço e agradeço também a participação, sempre se colocando à disposição, né? E foi um enorme prazer hoje ter nossas aulas de direito aqui com a doutora. Bom, e de segurança, hein? Super professor Paulo Olímpio de Souza. Entre amigos, né? Que bom. Super professor mesmo. Tá bom. Então, eu diria para gremistas e colorados que abram seus olhos, né? Sul-Americana, Copa Libertadores da América. Não brinca com a sorte, a cama é curta, não tem adversário fácil. Se chegou na Libertadores, chegou na Sul-Americana, nas devidas proporções, a Libertadores é uma competição mais qualificada que a Sul-Americana, né? Não se pode contestar isso, mas não tem equipes ruins que a gente está vendo aí, que tomam 6, tomam 4, tomam 5, tomam 8, mas chegaram lá. Né? Agora, nos seus países, eles têm alguma importância que conseguem espaço para chegar a uma Libertadores ou a uma Sul-Americana, onde está a dupla Grenal competindo, o Internacional na Libertadores e o Grêmio na Sul-Americana. Então, eu quero dizer o seguinte, não vamos nos emocionar com esse tipo de sorteios aí. O Grêmio pegou uma parada bem difícil, que é a LDU lá no Chile, e o Internacional, teoricamente, tem uma menos indigesta, que é o Olímpia do Paraguai. As duas últimas partidas da dupla será nos seus estádios, Arena e Beira-Rio. Minha gente, o programa se despede, como acontece há 28 anos, sempre ao vivo. E amanhã,
18 horas e 55 minutos, mais uma edição do nosso programa Atividade. Uma boa noite e até lá. Muito bem.